auditório, e para a Unesp também, né, esse dia de hoje, né, também porque nós vamos, né, ter aí, né, as pessoas que fazem o trabalho nas disciplinas, então vai ser um momento muito importante. Então, para esse momento, né, da mesa agora da manhã, eu quero convidar, então, a professora Maria de Nazaré Tavares Zenaide para compor aqui a mesa. Obrigada. A Nazareca, né, como nós chamamos, ela possui graduação em psicologia, com especialização em psicologia social, mestrado em serviço social e doutorado em educação pela Universidade Federal da Paraíba. Participa do grupo de pesquisa da pedagogia Paulo Freire, do grupo de pesquisa Memória, Política e Direitos Humanos, grupo de estudos e pesquisa Cultura, Educação e Direitos Humanos, da Universidade Federal da Paraíba. Foi membro do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos de 2003 a 2018 e atualmente é a vice-coordenadora nacional da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. É consultora em Educação e Direitos Humanos junto ao Ministério da Educação, Unesco e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Esse é um brevíssimo currículo, né, da professora Nazaré, que tem, né, uma longa história na questão dos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Então, Nazaré, obrigada por estar aqui com a gente, sempre um prazer estar com você, e passo então a palavra. Obrigada. Muito obrigada, bom dia a todas, todos e todes. Um grande prazer estar aqui com meu querido amigo Clodoaldo e Rosângela, e que há muitos anos estamos na Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Agradecer a Débora, já estive em Rio Claro com a Débora também. Tá bom? Vamos compartilhar um pouco a experiência também da Universidade Federal da Paraíba. Essa seria a nossa, né, nossa colaboração nesse momento, tá bom? Vamos começar por aqui. Então, vamos iniciar. Primeiramente, para a gente entender a relação da universidade com os direitos humanos, é fundamental a gente fazer voltar um pouco, porque quando é que as universidades, e quando é que a Universidade Federal da Paraíba e as universidades brasileiras começam a enfrentar justamente, né, momentos críticos, porque, como diz o Adorno, né, obrigada, Débora, a educação em direitos humanos ela nasce como resistência à opressão e à violência, não é? E é justamente nesse período de 64, mas se vocês verem o livro da DUSP sobre os anos 40, né? A universidade, depois dos anos de 37, que a gente vê o momento do Estado Novo, a gente sabe que houve também um momento de retrocesso. Aqui. Desculpa, Bela. Isso mesmo, fica melhor. Então, quando fui fazer minha tese de doutoramento, eu procurei também as bibliografias sobre a universidade e o processo ditatorial no Brasil, e a gente encontra na UFMG, né, na UNB, né, a tese de doutorado também sobre o período em que, vocês sabem que foi durante o período militar que o CNPq é criado durante a ditadura, né? Mas até hoje o nosso projeto de lei para regulamentar a extensão universitária nós ainda não conseguimos, não é? Embora que a gente tenha o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, mas vocês estão vendo como não é tão simples. Então, durante o período da restrição das liberdades, né, as universidades elas foram palco da violência, e da violência institucional. A ditadura não só afetou a censura aos livros e às disciplinas e aos conteúdos e às referências bibliográficas, mas também na gestão universitária. Houve uma interferência na gestão universitária, criaram interventores. Não é? Então, durante esse período, nós tivemos várias universidades que tiveram a gente não pode esquecer da UFMG, das invasões da UFMG, da UNB, né, e de tantas outras universidades. E também a tentativa do controle ideológico e do controle sobre as universidades, porque era o espaço de contestação, era o espaço da liberdade da produção do conhecimento. Então, o que representa, como diz o Renato Giannini, que tem um texto dele que ele fala sobre o direito de sonhar, que ele diz que ai de uma democracia se nós não temos a capacidade de sonhar, de imaginar um outro mundo possível.
não é? E não é à toa que, durante os períodos críticos, também censura a literatura infantil, também censura a cultura, não é? E ele chama atenção para o direito a imaginar, a importância da literatura para a construção de um cidadão, a construção de uma pessoa que possa pensar livremente, né? Então, essa reforma universitária foi também um momento também muito crítico para as nossas universidades, porque era justamente a forma de conter e extirpar o que era de democrático dentro das universidades. Não é à toa, né, que a gente vai ver que, além dos 17 atos institucionais para calar o parlamento, para destituir governadores e prefeitos, para caçar mandatos, para institucionalizar o bipartidarismo, nós ainda vamos ver um conjunto de mecanismos para afetar diretamente o movimento estudantil, porque representava aquilo que era de resistência democrática. Quem é que estavam nas ruas, não é? Emprestando suas vozes, seu corpo, sua mente, seu coração, para defender a democracia, não é? Então, e não é à toa que a gente vai ver nos livros de memória, nos dossiês de memória e verdade, nas relatórios das comissões de verdade, a gente vai ver, não é, quem eram os principais presos, a juventude estudantil que estava dentro das prisões. Então, a gente vai ver vários mecanismos de contenção, de repressão, para impedir a organização livre dos estudantes, a manifestação, para interferir nas diretorias de centro, né? Quantos diretores de centro também não foram destituídos. Vem o decreto 477, que vai trabalhar a questão das infrações disciplinares, e com esse decreto, depois de 68, depois do artigo constitucional número 5, a gente vai ver que nossas universidades sofreram processo de expurgos de estudantes, professores e servidores técnicos, não é? Então, a Universidade Federal Paraíba, para a gente entender um pouco porque é que ela tem uma certa ousadia, não é? A gente vai ver que o nosso reitor, já em 14 de abril, ele já é convidado a se retirar, ele já é destituído. E, junto com ele, é destituído outros diretores de centros e outros chefes de departamentos. Então, nós tivemos, não é, a intervenção sobre a gestão universitária, né? E passou a se implantar os famosos interventores. Não é à toa que, recentemente, quando o Brasil viveu de 2019 até 2023 um governo autoritário, a gente viu o que aconteceu. Nós tivemos mais de 20 universidades no Brasil com interventores na gestão pública. A minha universidade foi uma delas. Agora, a semana passada é que a reitora eleita teve posse, né, depois de um tempo enorme, né? E o Mário Moacir Porto, ele era desembargador, né, ele foi destituído do cargo de reitor, e ele, o risco que ele teve, ou seja, a ousadia que ele teve, foi aumentar, ampliar a composição dos conselhos universitários para ter maior representação de professores e estudantes. Então, era um desembargador com uma perspectiva democrática, não é? Mas, como diz o nosso querido Dalmo Dallari, né, que já se foi, mas que foi um grande militante do campo dos direitos humanos e foi presidente da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, né? O Dalmo Dallari disse que foi dessa dor, dessa necessidade de resistir à ditadura, que nós começamos a falar no Brasil direitos humanos. Então, é desse processo, né, que a gente passou a ter necessidade de tratar de direitos humanos. Foi aí que surgiram as primeiras entidades de direitos humanos do Brasil: 72 São Paulo, 76 Paraíba, 79 Recife. Depois a gente vai para o Rio Grande do Sul, para o Ceará, e aí foram surgindo várias entidades, né, que vão trabalhar o conteúdo de direitos humanos. E a primeira, vamos dizer assim, as primeiras experiências de educação em direitos humanos, elas surgem em tempos autoritários, elas surgem como resistência à violência, não é? Então, a gente não pode esquecer que, nesse momento, os movimentos sociais, o movimento feminino pela anistia, né, o Clamor, que era o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos Humanos na América Latina, né, tantas outras entidades e movimentos que foram surgindo ainda em 70, né, no sentido de que era necessário, naquele momento, registrar a memória e a verdade, porque
os dossiês, a pesquisa em direitos humanos inicia-se, né, na clandestinidade, porque o Brasil Nunca Mais ele é estruturado, os 16 volumes que foram escritos, que foram pesquisas, né, eles foram feitos todo nesse período mais difícil da história do Brasil. E são esses dossiês que registraram a memória do autoritarismo. Por isso que a gente vê aí a importância, não é, desses dossiês que surgem na década de 70. Não podemos esquecer de Montoro, quando, no governo do Estado de São Paulo, né, que também surgiu dossiês junto com o pessoal do Grupo Tortura Nunca Mais, de Recife e São Paulo, no sentido de estruturar dossiês que eram a pesquisa em direitos humanos surgindo desse momento difícil que o Brasil estava vivenciando. Então foram 21 anos, né, gente, que nós tivemos de necessidade de resistir. Não é à toa que, em 70 também, a Comissão Justiça e Paz de São Paulo ela vai também criar, ela vai começar também a criar todo um trabalho de educação em direitos humanos. Aí vai ter a professora Nancy Cardia, que vai trabalhar a questão da violência com a juventude, os NEVs, os núcleos de estudos da violências que vão surgir ao longo desse Brasil, né, as comissões de direitos humanos e outros mais. Então, a UFPB, então, como ela tem a sua história, né, a trajetória da violência institucional, né, então nós tivemos também reitores que tiveram um processo, né, de resistência, de luta, que também foram perseguidos. Então, a gente vai ter, em 89, não é, nós vamos ter, no processo constituinte, a criação de uma comissão de direitos humanos. Não é? Então, e é importante que essa comissão ela participa do processo constituinte da construção da Constituição do Estado da Paraíba. E é nesse processo constituinte que a gente cria também o Conselho Estadual de Direitos Humanos, em 90. O de São Paulo é junto com o da Paraíba, para vocês verem como é interessante, não é? E aí, esses conselhos, eles surgem por lei, não foi por decreto-lei. Olha só, passou em assembleia, o clima da redemocratização era tão importante que nós conseguimos instituir conselhos de direitos humanos por lei, não é? E era importante, gente, porque a gente discutia que a direção do conselho era escolhido pelos órgãos que estavam representados no conselho, não era o secretário de Justiça que era o presidente do conselho. Era um órgão de controle social que iria inspecionar, mediar conflitos e precisava ter uma autonomia. Então, uma coisa importante foi essa comissão em 89, e ela começa, então, as experiências de extensão universitária. E a preocupação nossa, naquele momento, era justamente de criar curso de extensão com a polícia militar. Olha a preocupação do professor Juarez aqui na mesa. Então, a gente começa a realizar cursos de extensão universitária com polícia militar, depois com polícia militar e civil, depois com agentes penitenciários, depois com guardas municipais. Então, tivemos porque, como nós estávamos dentro do Conselho de Defesa, né, e no Conselho de Defesa estava polícias, estava academia, estava sistema prisional, então a gente tinha o termômetro da tensão. E o Conselho tinha que fazer as mediações e o gerenciamento de crise, né, e as mediações de conflitos indígenas, sem terra, com sistema prisional. Então, a gente vivia o tensionamento o tempo todo do como é que a sociedade estava. Os conflitos estavam em cima da mesa da gente. Né? Isso fez com que nós, da universidade, dentro do conselho, aí que está, né? Nós não estávamos só inspecionando, mediando conflitos, gerenciando crise, mas nós tínhamos também que trabalhar a questão dos direitos humanos dentro das academias penitenciárias e policiais. Então, nós vamos para dentro do centro de ensino da Polícia Militar, justamente implementar e introduzir direitos humanos na formação da polícia. Né? Isso foi interessante, que a gente também dialogou com alguns estados, como o Espírito Santo, que tinha, né, outros estados, como São Paulo, que tinham, né, no Cristo da violência. Então, houve também, Maranhão também, e outros estados que foram fazendo esse diálogo. Né? Bom, então, essa universidade, que, vamos dizer assim, que no processo constituinte, ela está dentro do movimento constituinte, ela não está afastada, ela está vivendo o processo constituinte, ela está
gestando emendas, está fazendo debate em todo o Estado no processo da nova Constituição, não é? Então, essa universidade cria uma comissão interna para fazer essa ponte com a universidade. E começa o trabalho de extensão justamente com movimentos sociais e com o sistema de segurança e justiça. Então, não é à toa, então, que essa universidade, né, quando chega os 20 anos da comissão de anistia, da lei de anistia, 79, então, com 20 anos depois, o professor Jader, que era reitor da área de engenharia e que tinha sido preso em Biúna, olha só, quando era estudante universitário, ele cria a comissão de anistia, que era importante porque chegava demandas do Ministério da Justiça para que a universidade pudesse provar a documentação sobre professores que tinham entrado com processo de pedido de reparação. Então, ele cria uma comissão de anistia e essa comissão vai rebuscar cadê os documentos, cadê os arquivos, cadê o que Clodoaldo falou que a Unesp fez, né? Cadê a nossa memória que foi apagada, cadê nossos documentos que sumiram, né? E aí foi feito e foi esse momento que ele fez um pedido de retratação institucional, ou seja, a universidade pede desculpas, ela convida todos os ex-presos, os ex-perseguidos políticos, estudantes, professores e técnicos, e ela faz o pedido oficial de desculpas pelo processo que eles vivenciaram, esses longos anos de retrocesso, né? E só depois da Comissão Nacional da Verdade, né, é que nossas universidades começaram, então, a reativar esse tema da anistia e esse tema da memória e da verdade, né, quando o Brasil começou a instituir uma comissão de justiça de transição. Então, a gente foi verificando que várias universidades criaram suas comissões de verdade, né, ou seus relatórios de verdade, né? Então, é muito importante que a gente foi fazendo esse trabalho, né? Então, recentemente, nós só tivemos a Comissão da Verdade da UFPB já em 2018, mas já foi bem, né, mais forte. Mas, por conta da nossa trajetória, muito enficado no Conselho dos Direitos Humanos, muito enficado no monitoramento dos movimentos sociais, porque tem uma especificidade da Paraíba, minha gente. Dom Helder Câmara, em Recife, ele trabalhava muito com a questão dos presos políticos, porque era o seguinte no Nordeste, você era preso na Paraíba, mas você era levado para Recife. Então, Recife foi o centro da repressão. Era o lugar do Terceiro Exército. Então, vocês sabem que assim que deu o golpe, né, eles prenderam Arraes, prenderam governadores, todos os governadores do Nordeste que resistiram ao golpe foram presos logo na primeira semana do coisa. Então, Recife era a concentração da repressão. Então, as comissões de verdade, então, elas tudo, o arquivo, né, os arquivos estavam todos em Pernambuco, então, tinha que ter todo esse então, a importância do que foi essas comissões de verdade para se resgatar esse processo que o brasileiro passou, foi um processo de apagamento. Nós, muitas vezes, nem lembramos, nem esquecemos, nem lembramos, porque não tivemos, né, a oportunidade de conhecer. Então, nós realizamos também um projeto de pesquisa, compartilhando memórias, que era convidar professores, alunos e técnicos que tinham passado por esse processo. Uma vez no mês, a gente tinha uma sessão dentro da universidade, porque acontecia ninguém conhecia o que aconteceu na sua universidade. Era como se a gente não soubesse o que aconteceu com a universidade. Então, era um apagamento, né? E aí começou-se esse trabalho também, antes das comissões de verdade, nós já tínhamos projetos de extensão sobre o tema da memória e da verdade, porque a gente tinha os arquivos do DOPS sob a nossa guarda. Isso é um ponto importante, e nós passamos a ter que fazer higienização, guarda desse material, e, ao mesmo tempo, reconstruir a memória oral. Aí foi importante esses momentos para fazer esse pessoal, né? E aí a gente chamava estudantes de todos os cursos, História, Ciências Sociais, todos, para que pudesse participar desse momento. Então, esse é um momento importante. E, por conta disso, é que, então, a gente realiza um convênio com a Fundação Lélio Basso, que foi aquele parlamentar socialista da Itália, que, na época da ditadura, ele realizava os chamados Tribunal Russell,
que o primeiro foi ainda sobre a guerra do Vietnã, e os demais tribunais, Russell foi, que era tribunais políticos de opinião, né, que eles fazem eles convidam juízes, eles convidam pessoas perseguidas, e eles fazem os tribunais para denúncia do que estava acontecendo na América Latina. Então, o Lélio Bassa, ele tinha vindo em 78, olha interessante, quando o Movimento pela Anistia realiza em 78 o Congresso em São Paulo do Movimento pela Anistia, o Lélio Basso vem ao Brasil, né, e ele se compromete a realizar os tribunais raciais sobre a América Latina. Então, eles realizam. Mas esse material estava na Itália, na fundação, e não tinha sido ainda traduzido em português. Então, a gente realiza um convênio com a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e a Fundação Lélio Basso, e o professor Tosi, que era italiano, que era nosso coordenador, então, a gente publica os 5 livros que estão no site da UFPB sobre o Tribunal Racial, que foi um passo importante, né? Outro momento importante foi justamente a gente precisava pesquisar na nossa universidade quais ações de extensão, de ensino, de pesquisa que a gente trabalha o tema da memória e da verdade. O que é que nós tínhamos pesquisados nas nossas pós-graduações? Onde é que se tem trabalhado o tema da memória? Então, mapear como é que está dentro da universidade. Isso foi importante também, né? Incluir disciplinas de memória e verdade nos cursos de pós-graduação de Direitos Humanos, e no curso de Ciências da Informação, né? E de Ciência Política. E realizar seminários internacionais com esses convênios que a gente tinha, então, realizar seminários que a gente tratasse da justiça e transição. E aí foi importante, porque ainda foi no governo, segundo governo Lula, se eu não me engano, o Paulo Abrão ainda era presidente da Comissão de Anistia, e o Paulo Abrão foi várias vezes. A gente chegou a fazer também sessões da Comissão de Anistia na Paraíba. Então, vocês estão vendo que em tempos de democracia em disputa e em crise, a gente vê a importância do que é o tema da memória, da verdade e da democracia. E a gente que viveu, né, vocês têm que chamar a atenção da gente. Nós somos um país que nós chegamos a ter quase 4 séculos de escravidão, não é? Imagine, depois a gente vai ter uma república de 130 e poucos anos, e essa república, primeiro, república velha, coronelismo, oligarquias, patrimonialismo, todo esse negócio. A gente vai ter democracias muito recentes, 45, 64 e 85, 88 para cá. Então, você vê que é uma nação que ela teve 4 séculos de um regime monárquico absoluto. Olha o que significa do ponto de vista do autoritarismo nesse país. E quando a gente chega a uma república de 130 e poucos anos, a gente tem atravessado por oligarquia, depois por Estado Novo e por 64. E nós só temos 50 e poucos anos de democracia interrompida e, ao mesmo tempo, com tantas ameaças que a gente teve em janeiro de 2023. Então, vocês estão vendo que é para a gente pensar que país é esse, né? E por que o que significa educar em direitos humanos num país com essa incorporação, como diz Paulo Freire, desse autoritarismo que impregna nossos corações e mentes. Quer dizer, como é necessário trabalhar, não é, essa resistência ao autoritarismo. Então, por isso que chama a atenção, né? Mas para a gente não falar só da dor e do que a gente atravessou e ainda continua atravessando, porque recentemente nós tivemos um interventor super autoritário na UFPB, com ameaça de expulsão de estudantes, né, e de professores. Então, também tivemos na Paraíba de ter que criar, junto com a Defensoria Pública da União e com o Ministério Público Federal, um fórum contra a intolerância, porque nós tínhamos vários professores ameaçados. Então, vocês vão vendo que o passado ele não está lá atrás. Né, a violência ecoa, até hoje, ela está presente em nossos momentos. Mas a gente diz que os direitos humanos eles entram na universidade pela extensão. É nessa relação com os movimentos agrários, com os movimentos populares, com os movimentos indígenas, que a gente vai construir, né, projetos de intervenção e de pesquisa e de intervenção,
mas que a gente vai gestando essa relação sociedade e universidade. Então, é da extensão que surgem as primeiras, é dessa relação que vai surgir uma coisa que me chamou a atenção. Se você vê na Paraíba, movimento ambientalista, professor universitário, tem lá. Se a gente vê movimento feminista, tem professores e estudantes universitários. Se você vê todos esses movimentos contra-hegemônicos que surgem de 70, 80 para cá, né, a gente vai ver a presença de professores e estudantes universitários. Isso quer dizer que nós não estávamos alheios, nós não estávamos de costas para, como muitas vezes as pessoas tentam dizer, que nós somos uma coisa isolada da sociedade. Né? Nós não estávamos como instituição, mas nós tínhamos já... Né? E é dessa relação que vai surgir dentro da universidade o quê? O curso de Educação Popular, o mestrado de Educação Popular, o núcleo de Educação Indígena, o núcleo, o NEAB da vida, né? Os núcleos de Direito das Mulheres. Então, é dessa relação com esses processos participativos e de resistência democrática que acontecem, que vai gestando essa construção, que vai surgindo os estudos sobre a violência, que vai surgindo estudos sobre as políticas públicas, que nós vamos começar a fazer assessoria para implementar programas e projetos, e daí a gente vai, né, fazendo essa relação entre sociedade e governo, sociedade e políticas públicas. Então, no Brasil, a gente vai lembrar, né, que o FORPROEX, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas, ele desde o processo quando ele emerge, lá em 87, ele já começa a pensar uma extensão democrática e cidadã. E é esse FORPROEX que vai defender e vai lutar pelo PROEST, Programa Nacional de Extensão Universitária, né, que a gente vai conquistar em 2003, né, e que, quando chega 2016, com Temer, esse programa é extinto. Não é à toa. Vocês verem como o tensionamento é grande, né? Então, a gente vai nesse processo, e é importante entender, dizer para vocês, que antes do PNDH, antes do Programa Nacional de Direitos Humanos, 96, nós já tínhamos o Plano Nacional de Extensão, que já incorporava direitos humanos como tema, como eixo da extensão universitária. E não foi porque tinha uma política pública, é porque nós tínhamos experiências extensionistas, como essas que vocês têm, que emergem, e essas experiências de disciplinas, que emergem nessa relação com a sociedade. Então, nós começamos, então, a criar os congressos brasileiros de extensão, e nesses congressos nós começamos a mapear o que é que nossas universidades fazem em extensão universitária. Né? E foi daí que, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, nós fomos convocados pelo Ministério da Justiça para discutir, não é, projetos em rede, discutir exploração sexual contra a criança e adolescente em rede, discutir formação de polícia, discutir medidas socioeducativas. Foi dessa, vamos dizer assim, e construir essa relação nacional, porque nós precisamos, muitas vezes, não só trabalhar de forma individual, mas a gente precisava fazer articulação em rede, fazer as universidades inserirem na política pública no sentido da gente fazer diferença. Não é? Então, isso é importante. A extensão, ela puxa esse fio sociedade, governo, mas depois ela também, no processo de fundamentar a democracia, a gente vai também entrar nas políticas públicas. E aí a importância. Nós vamos contribuir com o conhecimento para que a gente possa realizar, né, implicações mais sustentáveis. Eu só botei esse quadro aqui só para mostrar para vocês que, né, desde a década de 80, né, que, olha, o UNB cria o primeiro núcleo de cultura de paz, o Neves São Paulo, 87, está vendo? E a Paraíba, 89. Os 80 nós temos esses três. Depois a gente vem seguindo, não é? Vem os laboratórios de violência, as cátedras da Unesco, a cátedra da USP também foi importante nos primeiros livros teóricos de fundamento dos direitos humanos. A gente vai, então, criando e vai ampliando as comissões, as ouvidorias, que vão surgindo também, a universidade tendo a necessidade de também ver a violência interna, né, as violações que acontecem internamente na universidade, então emergem as ouvidorias universitárias, né, os laboratórios, as cátedras, os grupos de pesquisa.
Mas a gente só vai ter, gente, um mestrado em Direitos Humanos quando a Fundação FOR, em 2007, abre um edital para 3 experiências de área de concentração de direitos humanos no curso de Direito. Apesar de nós, das humanas, termos pautado a necessidade de manter os direitos humanos na área interdisciplinar, mas, na época, quando eles lançaram o edital, eles lançaram a área de concentração de direitos humanos no curso de Direito. Né? Depois, em 2007, Clodoaldo teve na Paraíba, né? Que era, a gente juntou as universidades que queriam fazer os APCNs na área multidisciplinar. Aí foi movimento acadêmico. Nós nos reunimos, discutimos as nossas propostas, né? E a Unesp segurou, sustentou a revista. Então, aqui é fundamental defender a importância do trabalho que o Clodoaldo fez em relação à revista. Gente, você tem uma revista do Conecta São Paulo, que já tem mais 100 e tantos volumes, mas a revista interdisciplinar da Unesp é a única revista, junto com a da Nova América do Rio de Janeiro, que tem espaço para publicização sobre os trabalhos da educação em direitos humanos. Então, veja vocês, com as experiências que vocês estão fazendo e que vão também realizar, a importância do que essa revista para o Brasil. E eu sempre lembro os mestrandos que, se a gente não utiliza os textos das nossas revistas, como é que nossas revistas de direitos humanos vão alcançar um conceito, se nós não nos referenciamos, né? E o que a importância do que é essa revista para os programas hoje nós temos 11 programas de pós-graduação no Brasil de direitos humanos. Então vocês estão vendo a importância do que é a revista. E aí, por isso que vocês estão vendo que tem um caminho, ou seja, a gente percorreu um longo caminho para seguir isso aí, né? Então, o primeiro congresso de extensão nós realizamos em 2000, lá na Paraíba, e nesse congresso a gente discutiu o eixo Direitos Humanos na Extensão Universitária. Foi daí que nós fomos chamados pelo Ministério da Justiça para realizar uma câmara técnica para discutir o que é que as universidades faziam em termos de extensão universitária em direitos humanos. E nós precisávamos identificar quem éramos nós, o que fazemos. Então, era muito importante esse mapa. Por quê? Porque a gente precisava sentar com o Departamento da Criança e Adolescente, sentar com vários setores que precisavam discutir com a gente política pública. E aí era preciso a gente saber quem era. Então, o FOR-PROEX, eu entendo como um importante órgão de articulação política. Né? Quando chega 2003, Nilmário Miranda vai para a Secretaria de Direitos Humanos. Nilmário tinha ido para a Conferência de Viena em 1993, e é na Conferência de Viena que eles definem que os países precisavam criar seus planos nacionais de direitos humanos. Então, quando Nilmário tinha ido para Viena como deputado federal, porque ele criou a Comissão de Minorias Sociais e Direitos Humanos da Câmara. Quando ele volta no governo Lula, ele vai ser ministro dos Direitos Humanos. Então, ele tinha ido para Viena e ele pergunta à professora Margarida Genevois, que hoje já está com mais de 101 anos, né? Ainda está aí, a nossa presidente emérita da rede, e ele pergunta a ela qual era a prioridade, e ela diz: estamos atrasados, já é 2003, a década da educação em direitos humanos era 95 a 2004, e nós ainda estamos, em 2003, sem uma política voltada para a educação em direitos humanos. É então quando Nilmário convoca os membros da rede brasileira, olha a importância da rede, e nós vamos para o governo, para o Comitê Nacional da Educação em Direitos Humanos. E aí vamos cuidar de elaborar o primeiro Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos por meio de consulta nacional. Nós realizamos em todos os estados do Brasil encontros nacionais para ouvir a sociedade, né? E trabalhando o eixo educação básica, educação superior, educação não formal, educação dos profissionais de mídia e educação para a área de segurança e justiça. Então, esse plano nacional ele é criado em 2003, tá? Junto ao Ministério da Justiça, Ministério da Educação e Secretaria de Direitos Humanos. É assinado por 3 ministros. Isso é importante,
porque agora nós estamos em fase de atualização. Até abril, foi a semana passada, a Macaé reinstaurou o comitê, então vocês estão vendo, quer dizer, nós ficamos 2003, 2019. Aí é extinto o comitê, como são extintos outros comitês e conselhos, e aí retoma-se em janeiro de 2023, Lula baixa um decreto desfazendo o decreto de 2019, então se retomam os comitês e conselhos. E, então, agora que estamos fazendo a reativação daquilo que foi destruído, que foi desmontado. Então, por isso que o comitê é reinstaurado a semana passada, e nós vamos começar o processo de atualização. A partir de abril, nós vamos abrir o debate nacional, vai ter 5 encontros regionais para a gente atualizar o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Então, vocês estão vendo, então, que no interior das nossas universidades, então, além de comissões, de núcleos, de observatórios, nós também vamos ter os núcleos que vão tratar dos temas das diversidades e as nossas ouvidorias universitárias, tá? Então, as universidades não estiveram fora da gestação, isso é importante, da Política Nacional de Direitos Humanos. Quando foi Fernando Henrique Cardoso, quando foi para criar o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que o NEV foi o órgão consultor, realizou oficinas regionais em todo o Brasil, e as universidades estavam presentes, algumas universidades. Mas isso é importante porque nós participamos das conferências de direitos humanos, nossos núcleos, nossos observatórios, nós começamos a fazer essa ponte, e quando começa-se o Programa Nacional de Direitos Humanos, então, as universidades, nós vamos, então, produzir. Era como se a gente tivesse, no Estado Democrático de Direito. Nós começamos os mestrados, então tinha que ter a produção teórica no campo dos direitos humanos. Nós tínhamos o governo brasileiro criando uma política de direitos humanos e precisava dos nossos estudos, das nossas pesquisas. Então, nós estávamos escrevendo o livro, e aí surge, entre o PNDH3 e o para cá, a gente vai ver uma produção importantíssima, a gente tem uma contribuição teórica. Hoje nós temos a produção dos mestrandos, dos doutorandos, dos pós-doutorandos, mas nós temos também que contar com essa produção que surgiu desses órgãos que surgiram aí, tá certo? Então, isso é importante. Recentemente, nesse trabalho do MEC, eu tentei mapear a produção em direitos humanos. E é admirável, depois eu posso passar para Clodoaldo passa para vocês, esse mapeamento de o que nós produzimos, que temas, que eixos, quem estava produzindo nas universidades, as editoras universitárias, os temas, e também fiz um levantamento também junto a algumas editoras para ver também a literatura, qual é a literatura voltada para a educação básica, então, para saber o que é que está chegando nas escolas também. Então, é importantíssimo, nesse momento, a gente compreender essa área de conhecimento, que é a área dos direitos humanos, porque nós temos uma produção que a gente precisa olhar para essa produção, que sai dos mestrados, que sai tá? E aí, com essa iniciativa do governo de implantar uma política de direitos humanos, mas o governo Fernando Henrique implantou o PNDH, não era porque o Brasil respeitava os direitos humanos, era porque havia muita violência policial, isso que o professor Juarez falou aqui, havia muita violência contra os conflitos agrários e populares, então, era porque justamente havia violação. Então, para vocês verem que, e quando o governo cria um programa nacional, nós vamos ser chamados e chamadas justamente para discutir vários temas que estão postos aí, como vocês sabem aqui. Desaparecimentos forçados, desaparecimento de crianças e adolescentes, violência contra a mulher ampliando, exploração sexual infanto-juvenil, violência letal da polícia, tudo isso aí que vai sendo demandado, e os nossos mestrandos e doutorandos que vão ajudando com suas teses e suas pesquisas. E para ir chegando já para a gente dialogar, então, nós começamos, então, nesse Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, então, nós realizamos o Plano Nacional, e, a partir daí, o grande desafio era fazer o Ministério da Educação trabalhar isso na educação básica e na educação superior.
era porque o Ministério dos Direitos Humanos, ele é mais articulador, mas quem tem a missão de formação é o MEC. Quem tem a missão da educação superior e educação básica é o MEC. Então, mas o comitê está dentro do Ministério dos Direitos Humanos, então tem que fazer. Por isso que é preciso a importância do Ministério, mas também é preciso o diálogo por dentro do MEC. Porque se o MEC não entra com essa... E foi muito importante a participação do professor Ricardo Henriques, da Federal do Fluminense, ainda no primeiro governo Lula, que ele chegou a criar um comitê dentro do MEC, ele criou a chegar para poder fazer as secretarias do MEC se dialogarem sobre o tema dos direitos humanos. Tá? Então, o governo então, cria um plano, precisa criar uma gerência, cria uma coordenação geral, e dessa coordenação a gente agora vai ter que dialogar. Ministério da Justiça, ações na formação de polícias, escola de magistratura, escola de serviço, Ministério Público. Aí nós precisamos dialogar com o MEC, dialogar com as secretarias especiais das mulheres, da CEPI e outras mais. Então, vocês estão vendo que vai ampliando, o leque vai ampliando a possibilidade de trabalhar. Então, recentemente é que nós estamos nessa fase de atualização, já falei para vocês, e recentemente também o MEC, nessa nova, porque foi extinto, né, em 2019, por decreto, foi extinto a SECADI, e só agora, em janeiro de 2023, a SECADI foi reativada. Então, foi criada dentro da SECADI, isso é importante, uma Comissão Nacional de Políticas de Educação e Direitos Humanos. E dentro dessa Comissão Nacional está lá ANPED, ANPOF, está lá ANDEP, tá? Todas as associações da área da pedagogia, dos direitos humanos, tá? a Andifes, tá? o Undime, Concede, FONSED, que é o Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação. Então, vocês estão vendo que agora nós temos uma Comissão Nacional de Políticas de Educação e Direitos Humanos, criada agora em fevereiro, março de 2023, né? Aliás, desculpa, 2024, porque vai ser a partir desse processo que a gente faz. Então, só agora, 2 meses atrás, é que a gente retomou os cursos de aperfeiçoamento em educação e direitos humanos. Nós chegamos a ter no Brasil, minha gente, 96 cursos de especialização em direitos humanos. Quando chega 2016, que há uma interrupção do governo da professora Dilma, o que é que vai acontecer? O PROEST, que era o Programa de Extensão Universitária, cada universidade tinha direito a 4 programas, foi extinto. Né? Os cursos de formação do professor permanente também foi interrompido. Então, tudo isso foi um desmonte. Então, vocês estão vendo que a gente precisa entender que toda vez que a democracia é posta em disputa, a área da educação, nós, universidades, somos afetados, e nós, do campo dos direitos humanos, nós somos os primeiros afetados. Então, por isso que nós temos que ter uma capacidade de resistência, de nos reerguermos todas as vezes que nós levamos uma paulada. Porque toda vez a gente enfrenta vai e vem. Não é fácil, tem que ter muita coração, tem que ter muita resistência para sobreviver a tantas tentativas de... Né? Então, quando chega 2012, o professor Paulo Vanucci, do Instituto Lula, que tinha sido hoje ele está, eu acho que é na TVT, se eu não me engano, ele está coordenando. O professor Paulo Vanucci, ele vai ser ministro dos Direitos Humanos. E aí ele cria no Ministério, então, né, era preciso a gente chegar perto do Conselho Nacional da Educação. Então, a gente senta com o professor Jamil Cury, que tinha sido conselheiro da Educação, do CNE, e aí se propõe a criação das diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Então, é quando em 2012, a gente ainda consegue, ainda no governo de Lula para Dilma, a gente consegue ainda a aprovação por unanimidade do Conselho Nacional da Educação. E por que eles aprovam essas diretrizes? Porque eles dizem, já estamos fazendo tardiamente. Por que nós não demos centralidade à educação e direitos humanos se a nossa LDB já afirma lá que era importante a gente construir as diretrizes orientadoras da formação, da educação básica e superior? Por que a gente deixou tanto tempo para colocar
E a gente ainda está tentando, gente, colocar a educação em direitos humanos na mesa de diálogo, porque não é fácil. Vocês estão vendo que não é fácil. Né? Só agora, 2 anos de governo, que a gente está conseguindo reinstaurar o Comitê Nacional. Então, vocês estão vendo que a gente tem uma militância acadêmica, a gente tem uma militância política, a gente tem todo um trabalho importante que vai ser feito, tá certo? Então, o ponto que está hoje é isso. Então, hoje nós já temos o comitê reativado, a gente tem que celebrar. Nós temos agora o processo de... Vai começar agora o processo de discussão e atualização do plano, em abril. Então, em abril, vocês vão ser chamados. E é muito importante a participação da educação superior, não é? Nós vamos ter, esse ano, esses cursos de especialização. Ano que vem, a gente já pautou lá a necessidade de ampliar os cursos para as universidades estaduais, porque agora eles só fizeram universidades federais, porque as federais eles fazem descentralização direta e as estaduais parece que não é por descentralização, o professor aí que me diga da administração. Então, o ano que vem, a ideia é de que vá para universidades estaduais e IFES, institutos federais, tá? Então, está nesse pé que vocês estão entendendo aí, que a gente está conseguindo, tá certo? Bom, aqui eu vou pular um pouquinho, porque a UFPB, só para chamar a atenção de vocês aqui, é o seguinte: nós nos aproximamos da educação básica, as experiências voltadas para a educação básica seriam muito em função da formação de professores na educação, o programa que existia, que era de formação da educação continuada. Então, nós realizamos vários cursos, né, de aperfeiçoamento, de extensão e de especialização. Tá? E isso em rede. Nós tivemos, em 2009, um programa em rede, 22 universidades em rede, realizando formação de professores para a educação básica em direitos humanos. Então, vocês estão vendo que tem uma trajetória, tem já um processo. Né? O problema é que tudo isso, essa descontinuidade, esses processos de interrupção da política de educação e direitos humanos é que faz, né, esses recursos que a gente vem fazendo. Mas agora, em 2017, 2020, o ano passado, né, 2024, a gente começou a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos, dialogando com o MEC, conseguimos que o MEC, então, criasse esse ano, não é, os cursos de aperfeiçoamento. Esperamos que o ano que vem possamos ter, vocês possam acessar os editais, tá certo? Bom, então, hoje a gente precisa, então, a inserção dos direitos humanos também na graduação na UFPB, só para fazer uma leve... Nós tivemos também disciplinas desde 94, não é? No curso de Direito, hoje nós temos na comunicação, no jornalismo, na psicologia, no direito, nas ciências relações internacionais e até a agroindústria introduziu a disciplina de direitos humanos. Mas ainda nós temos assim experiências pontuais, não é uma ação institucional. Essa iniciativa que a Unesp está propondo de articular professores, que propõem, né, essa inserção dos direitos humanos em várias áreas do conhecimento, que está previsto nas diretrizes nacionais, essa é uma ação institucional de mais fôlego, tá certo? E também as disciplinas nas áreas sociais e humanas, e também com essa curricularização da extensão, nós vamos poder aí mapear o que é que nós vamos poder, né, que potência é essa que está sendo gestada. Então, tudo isso, gente, vocês estão vendo a importância da gente conhecer nossa universidade, que potência é essa que nós temos, que nós podemos oferecer à sociedade. Na pós-graduação, eu já disse a vocês um pouco, a Fundação FOR. Depois, nós tivemos a primeira especialização em 94, ainda com recurso do MILAU, Movimento Leigo para a América Latina. Né? Depois, realizamos curso de especialização com recurso da CAPES. Teve um tempo que a CAPES financiou o curso de especialização em Direitos Humanos, mas depois interrompeu logo. Não é? E recentemente, a gente tem esses 11 cursos de direitos. Eu fui fazer um levantamento nesses cursos, olha, chama a atenção de vocês. Eu só encontrei a linha de Educação em Direitos Humanos na UNB, na PUC do Paraná, na UFPB e na UFPE. Ou seja, nós só temos 4 mestrados no Brasil que tem linha que trabalha a Educação em Direitos Humanos
Então, vocês estão vendo que o foco ainda está muito na questão dos direitos humanos internacionais, ainda tem também áreas que vão trabalhar a questão da territorialidade e do direito a questão das diferenças e diversidades, a questão agrária, a questão indígena, já emerge, né, a questão étnico-racial também entra, mas vocês estão vendo que nós temos uma diretriz nacional para implantar em 2012 para cá, e nós só encontramos, gente, na produção literária, eu só encontrei um dossiê sobre as diretrizes, um dossiê no Brasil todo. Quando eu pesquisei as revistas, a única revista que trabalha as diretrizes e o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos é a revista da Unesp. Então, vocês estão vendo a importância que é a revista da Unesp. Tem artigos em revista da educação, tem artigos em revista de direito, mas a gente precisa, o campo dos direitos humanos precisa dessa revista viva, inteira, não é? E nós precisamos, junto com os programas de pós-graduação em educação, a gente inserir as linhas de educação em direitos humanos. Como é que nós vamos trabalhar a formação de professores se a gente não tiver nossa linha de pesquisa dentro dos mestrados? Então, só para chamar a atenção de vocês aí, né, porque a Unesp tem uma grande contribuição. E só para fechando, quais são os desafios que está posto hoje para a gente. Então, nós temos as diretrizes aí para ser... Veja só, 2012 a diretriz sai, mas nós vamos ter o rompimento em 2016. Então, as diretrizes não tiveram tempo suficiente para ser implantadas. Nós vamos ter que reinstalar as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Nós vamos ter que sentar com o Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais de educação, e discutir a regulamentação das diretrizes nacionais. Eu fui pesquisar os conselhos estaduais de educação, só tem 5 estados que regulamentaram as diretrizes nacionais. Gente, eu fui pesquisar também os estados que regulamentaram as diretrizes sobre a história da África. Na região do Norte, a maioria dos estados não regulamentaram, ou seja, os nossos conselhos estaduais de educação não estão regulamentando as diretrizes. E isso implica que isso vai ter um impacto muito grande, né, professora? Então, vocês estão vendo... então, o MEC fez esse levantamento agora, qual é o estado atual da implementação das diretrizes. E a gente vai ter que reinstaurar o processo das diretrizes. Nós temos o plano para revisar, né? Nós temos essa Comissão Nacional do MEC, né? que é essa comissão que vai discutir políticas públicas, que vai definir agora um plano para 2 anos, porque tem que pensar curto prazo agora, né? Tem que pensar o que são mudanças estruturantes, que precisa atravessar governos, é outro problema que a gente precisa fazer, tá certo? Outro problema que a gente viu recentemente, o tema da memória da verdade não se acabou, não ficou no passado, ele está presente, porque a sociedade brasileira está vivendo, né, processos de retrocessos, e que a gente precisa não deixar de trabalhar na educação e direitos humanos o eixo memória, verdade e democracia, tá certo? Nós vamos que mapear nossas experiências de extensão de ensino. Vocês, a Unesp, está tendo essa iniciativa institucional de trabalhar... Vocês estão implementando as diretrizes na hora que vocês estão trabalhando nas disciplinas. Vocês estão fazendo as diretrizes nacionais. Então, essa experiência da Unesp precisa ter visibilidade, ela precisa fazer intercâmbio com outras universidades, dialogar com outros reitores de linha mais democrática, que a gente possa fazer... Porque nós temos a implantação não pode depender só do governo federal, nós temos que ter um movimento nos estados, um movimento nas nossas universidades, né, para a gente avançar nessa questão. Tá? Promover a articulação entre os núcleos, observatórios, cátedras. Eu diria aqui também fortalecer as revistas, principalmente a da Unesp, que é a única que eu pesquisei que tem a produção voltada para a educação e direitos humanos, tá certo? A reativação do comitê, que já aconteceu recente, e aí está posto aí. Nós precisamos disputar a democracia, mas, como universidade, nós vamos ter que ter essa contribuição, não só cuidar das vítimas da violência, porque isso a gente vai ter que ter sempre, porque é fundamental. A nossa missão no campo dos direitos humanos, não podemos virar as costas para as vítimas, sejam elas quem for, mas a gente tem que ter um grande desafio, que é mudar mentalidades. E mudar mentalidades nós não podemos fazer sem a disciplina que vocês vão fazer,
né? Sem o trabalho com os professores da educação básica, que a gente precisa dos cursos de formação permanente, do material didático que o professor Cláudio faz tanto, que coloca à disposição para os professores. É isso que está posto para a gente. E nós vamos precisar entender que a política pública ela é sociedade e governo. E que a educação em direitos humanos, antes de ser uma política de governo, ela deve ser um projeto de sociedade. De uma sociedade que quer preservar a democracia, né? Então, por isso que a gente precisa fazer por isso nós estamos na rede, militando a militância social, mas também nós fazemos a militância acadêmica e nós estamos, né, dando nossos braços, nossas mãos e nossos corações e mentes para que a gente possa, que essa política da educação em direitos humanos não fique, mas nós não podemos esperar que venha de cima para baixo, tem que ter um movimento. Esse ano, nós, lá em Recife, nós chegamos a reunir, dizer, professora Fátima, a governadora do Natal, professora Fátima, a gente precisa juntar os governadores progressistas desse país e pensar uma política em rede. Nós não podemos esperar que, a nível nacional, a gente tenha um governo democrático favorável. A gente não pode, a gente vai atravessar várias conjunturas. Nós precisamos ter um movimento muito maior do que simplesmente uma política de governo, né? Pronto, aqui eu fico. Espero que tenha compartilhado com vocês, né, um pouco dessa experiência e contar com a Unesp, com a revista, né, com os cursos aí, com essa contribuição que vocês vão fazer, o livro que o Clodoaldo falou. É muito importante vocês, o diálogo com o FORGRADE, Fórum de Pró-Reitores de Graduação. É importante que esse tema seja, que a Unesp leve isso aí para dentro do FORGRADE e dizer o que a Unesp está fazendo, para poder criar um movimento dentro do FORGRADE. Do jeito que a gente tem um movimento no FORPROEX, que a extensão já é velha militante da área, mas a gente precisa da militância dentro do FORGRADE e do FORPRED, Fórum de Pesquisa. Então, contamos com o apoio de vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, professora Nazaré. Né, eu acho que temos aqui, né, mais do que uma aula, né, a memória viva de toda essa história, né, da educação em direitos humanos no Brasil, e que muitas vezes a gente vai perdendo, né, pedacinhos. O quanto é importante essa retomada, né? A gente precisa sempre, né, recordar para entender, né, qual é o lugar da nossa luta, né, nesse momento e os desafios que temos, né, como é o título, né, da mesa, né, que Educação em Direitos Humanos na Universidade, Avanços e Desafios. Acho que é isso que nós precisamos pensar, né? Quais são os desafios que nos colocam, e a professora Nazaré nos indica aí alguns caminhos fundamentais e importantes nesse momento. Então, quero agradecer muito, é sempre um prazer te ouvir, né? Eu sempre fico muito feliz de ouvir e poder, né, repensar todas essas questões. Então, nós temos um tempinho para uma conversa mesmo, para o diálogo, né, para perguntas ou mesmo para, enfim, considerações, porque eu acho que o tema nos instiga algumas reflexões. Então, nós temos aqui um tempinho, eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração. E só vou pedir que quem for falar, fale no microfone, porque está sendo gravado, e também... Eu levo a imagem. Não, pode deixar. E também fale o nome. Bom dia, muito obrigada, professora. Para cá? Tá bom. Meu nome é Graziela, eu sou professora da área de música do Instituto de Artes, e o que eu gostaria de perguntar para a professora você mencionou a violência direta, né, da ditadura em cima das universidades, etc. Mas parece que, além desse desafio que a gente continua tendo, né, a gente ainda tem um outro tipo de agressão ou de violência contra a universidade,
que é um pouco mais sutil, mas também muito perniciosa, que é justamente na informação, né? Além das redes sociais, a gente tem essa indústria chamada Brasil Paralelo, e que, inclusive, às vezes contrata nossos alunos, né, para tocar, que é bem triste. E a gente teve essa reportagem também no Intercept Brasil recente, falando de como eles estão disseminando a desinformação na periferia, né? E eu queria saber o que nós da universidade podemos fazer para combater isso, né? Se a gente tem perna para isso e como fazer. Obrigada. Obrigada, Graziela. Tem mais alguém? A gente podia pegar umas 2, 3 e volta para a mesa? Aqui, por favor, Graziela. Se puder passar o microfone. Obrigada, bom dia. Eu sou professora Gladys Massini Cagliari, da Faculdade de Ciências e Letras, Departamento de Linguística, Literatura e Letras Clássicas. O que eu queria perguntar para a professora é se, nesse levantamento grande que você fez de produção sobre direitos humanos, produção acadêmica, se foram levantados também trabalhos de direitos humanos com relação aos direitos linguísticos, porque essa é uma lacuna que os linguistas sempre apontam, inclusive na própria formulação dos direitos humanos. E a própria Declaração Universal dos Direitos Linguísticos não fala dos direitos dos falantes de variedades estigmatizadas, ele fala só dos direitos interlinguísticos, das pessoas que são falantes de outras línguas, mas não das pessoas que sofrem discriminação por conta de variedades na própria língua. Então, eu queria saber se há alguma coisa, se o levantamento também se voltou a esse tipo de trabalho ou não. Né? Obrigada, professora Gladys. Mais alguém? Bom, vou voltar aqui, então, para a mesa, mas, né, tendo tempo, a gente reabre. 2 observações muito importantes. Primeiro, se a gente tem perna. Não é? Olha que nós fazemos, toda semana a gente faz educação física para poder ver se... e nossos músculos estão cansados, mas nós temos que veja só, o nosso afastamento das experiências populares, isso que na década de 70 e 80 nós fomos tão fortes, né? Isso afeta muito hoje, a gente está vendo isso aí, não é? As nossas ações, nós tínhamos uma experiência de extensão em quase todos os campos que tinha lutas sociais, tinha gente fazendo alguma atividade de extensão, né? E com isso a gente teve esse leque, essa extensão que eu vejo assim, ela não era nem porque tinha um programa nacional de extensão, não era porque estava institucionalizado, mas havia um movimento cultural, havia um processo de resistência civil que alimentava aquela nossa postura. Nós não estávamos lá porque tinha bolsa, porque tinha um projeto do MEC, não, a gente estava lá porque nós tínhamos o entendimento da nossa inserção cidadã. Isso eu acho que parece que é como se a gente tivesse instituído a democracia e parece que a gente relaxasse e entendesse que a democracia, né, não cai de cima para baixo feito uma fada madrinha, né, mas que ela precisa ter resistência permanente, né? Então, eu vejo isso, e na extensão universitária eu vi muito isso, né? A UFPB, uns anos atrás, a gente realizava congressos internacionais de educação popular e direitos humanos, tinha gente de tudo quanto era. Nós não temos mais. Hoje em dia, a linha de educação popular já foi alterada. Então, também uma coisa é o movimento, a expressão do movimento civil, e outra coisa é quando a gente institucionaliza para a gente não perder essa força que sustenta, que impulsa a gente para agir, né? Então, essas institucionalidades, às vezes, elas travam, né? Mas nós, como disse a professora Graziela, né, nós temos um movimento conservador muito forte e nós temos ondas e redes e, não é, forças conservadoras que estão aí se rearticulando e se articulando cada vez mais, e nós não temos nem contraponto, a gente tem experiência interessante, mas nós não temos
o mesmo pulsar que a gente tinha nos anos 80. Isso aí se confere, não é? Porque eu estava lendo esses livros, eu tento ler os livros para recuperar um pouco, reconstruir a história da educação em direitos humanos. Eu fico pensando, não é? E eu vejo assim, quer dizer, gente, no interior do Ceará, na região mais seca do Ceará, Dom Fragoso, que era um bispo, foi preso não sei quantas vezes, mas lá eles tinham 600 e tantas comunidades eclesiais de base resistindo a um período de 74, minha gente, 74. Era repressão pesada. E nós tínhamos essas expressões no Brasil, coisas que a gente, né, que vê hoje, mas todos esses progressistas, esses setores progressistas da igreja, hoje estão enfraquecidos. A semana passada eu fui para o encontro da pastoral carcerária e os velhos bispos, os velhos padres, dizendo, professora, nós estamos vivendo no interior da igreja um movimento conservador muito grande. Ele disse, não somos mais os mesmos. Então, tem isso que quer dizer, como foi forte, né? Quando aquele papa bem conservador que entrou, houve, na Paraíba mesmo, nós tivemos vários bispos progressistas que se aposentaram, né? E outros que foram perseguidos, que eram afastados de suas dioceses. Aqueles que tinham trabalhos sociais eram afastados de suas dioceses, que tinha experiência. Então, tem esse conservadorismo, ele afeta todas as áreas da nossa... E isso interrompe, sim, professora. Eu concordo com a senhora que hoje as nossas pernas estão bem curtas, né? Mas que há experiências de... Né? Nós tínhamos um Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de Comunicação, FNDC, que foi rearticulado, mas também que essa velha militância do FNDC também hoje muitos já não existem, né? Quer dizer, nós precisamos ter novas... Mas é preciso trabalhar com essa juventude, porque a gente precisa... Se a gente não trabalha, outros trabalham com a juventude, né? Então, a gente precisa... Aquilo que a Uni fazia, né? Que é aquelas caravanas, aqueles teatros populares, aquelas experiências, né? Nós precisamos... E nós, da extensão, nós precisamos fazer continuar fazendo, né? Nós vamos continuar fazendo, nós já fazemos, nós precisamos continuar fazendo. E, professora, a senhora tem toda a razão, como a gente não discute as violações aos direitos humanos em relação à língua, não é? E às nossas expressões linguísticas. Eu, quando fui trabalhar no Ministério da Justiça, toda vez que eu falava, as pessoas sorriam, professora. Sorriam, soltavam uma piadinha, soltavam... Eu esperei o primeiro mês, esperei o segundo mês, no terceiro mês, aí eu disse para eles, gente, o estranhamento, vocês podem até estranhar meu código linguístico, porque eu falo paraibano, né? Eu sou paraibana e não vou deixar de ser paraibana. Agora, a partir de hoje, eu não posso mais, não é mais estranhamento, não é um estranhamento, é muito mais do que isso. E professora, como a senhora disse, quer dizer, Paulo Freire já dizia, né, que a forma da colonização tentou nos silenciar e calar, e que nós precisamos tomar a palavra. Ele diz logo assim, tomar a palavra, né? Mas nós temos que entender o processo de opressão que foi feito nesses 4 séculos de escravidão, né? E nesses longos anos de... Isso não é à toa que emerge nessas práticas de... Né? Então, é preciso que a gente... e a literatura tem um papel fundamental de libertação. Vejam as experiências de leitura nas prisões, né? Vejam a importância do que é a remissão de pena para quem está em privação de liberdade. Veja a importância do que é a leitura para alimentar a imaginação, o pensamento e a capacidade de mudar o mundo. Quer dizer, e, no entanto, a gente não tem essa força, né? Força nós temos, agora nós não temos, professora, ainda. Precisamos, nos cursos de mestrado em Direito na Paraíba, professora, do levantamento que eu fiz na Paraíba, tinha uma produção sobre a questão dos direitos humanos e a questão da literatura, de uma parte da literatura. Ou seja, nós precisamos da linguística, que é aqui. Literatura. Isso, mas você vai... Isso, professora. Porque lá tem o curso de linguística e o curso de letras, são os dois, né? São 2 mestrados diferenciados. Então, é importante, nesse caso, né, a gente... E a força que tem a literatura também para...
Eu fui observar, por exemplo, o Memorial da Resistência em São Paulo, eles utilizam o livro da Ana Maria Machado, aquele Era uma Vez um Tirano, né? Eles usam Era uma Vez um Tirano para trabalhar as rodas de leituras, né? Mas nós precisamos, eu fui fazer um levantamento assim, por exemplo, depois de, quando chega 90, o que me chama a atenção é o seguinte, várias editoras privadas publicam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, nós vamos ter várias produções sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Então, né, nós vamos ter a editora brasiliense, que vai, na década de 90, surgir aquela coleção O que é Direitos Humanos, o que é Democracia, lembram? Ali, você vê que a brasiliense, ela sai com a coleção O que é Direitos Humanos, o que é Democracia, o que é Cidadania, o que é... Não é? Antes de qualquer política de direitos humanos. Vocês veem que é interessante, né? E não há, nesse tempo todo de política de direitos humanos, eu não vi em nenhum momento, nenhum tipo de edital, nenhum tipo de diálogo com os escritores e escritoras, com as coleções. A Cortez criou, depois do PNDH, Cortez criou, que a professora Aida é organizadora, que é a coleção de Educação e Direitos Humanos. O Instituto Herzog, no governo Haddad, criou Educar é Preciso, que é uma coleção voltada para a educação básica. O professor Clodal também tem produção que ele realizou pela experiência do observatório. E nós temos, na Paraíba, uma experiência que é com uma editora, que a gente trabalhou também livros para a educação do ensino fundamental, sobre a educação e direitos humanos. Não temos, e alguns livros que não... A gente precisa ter uma produção para a educação básica e também, quando fui ver também os livros paradidáticos, que a gente vai olhar, né, o que temas surgem desses aí, o que chega à escola, né? Mas vocês viram recentemente que o governo do Estado de São Paulo recusou-se a participar do Programa Nacional do Livro Didático. Vocês viram isso aí, né? Então, está aí, né? A guerra tá feita, nós vamos ter que ir para o embate, sim, né? Mas, professora, a gente vai precisar dos linguistas para nos ajudar nessa reflexão e ampliar. Eu acho que a primeira pesquisa, primeiro que eles deram muito pouco tempo para fazer a pesquisa, então foi uma pesquisa muito mais geral, de temas de direitos humanos mais clássicos, tá certo? E nós precisamos afinar, essas pesquisas precisam ser afinadas, precisam aprofundar, sabe, professora? Acho que é importante que se faça outras pesquisas e que a gente possa complementar. Mas eu acho fundamental o MEC precisa também sentar com as editoras que têm coleções, com os escritores e escritoras, né? Nós temos que demandar, senão nós não temos uma produção para trabalhar com a formação, nós vamos precisar. E vamos precisar de elaborar novos textos, nós vamos precisar reeditar, editar e criar novos textos, porque nós ainda precisamos ter muito... Cada experiência que é feita, é importante que haja essa produção da experiência, porque vocês vão alimentando um conhecimento, né? Bom, tá aí, tá? Tem muita coisa para fazer. Obrigada, Nazaré. Tem mais algumas pessoas com a mão levantada aqui. Onde está o microfone, por favor? Obrigada, Clodoaldo. E depois lá atrás a Cristiane. Mais alguém? Então, as duas por enquanto. Bom, primeiramente, muito obrigada, professora Nazaré, por toda essa exposição, essa linha cronológica que nos apresentou a importância e todos esses desafios que nos apresentam a partir de agora, tomando o pé do conhecimento e de uma grande equipe que já vem trabalhando há muito tempo. Fala seu nome para todo mundo, desculpa. por favor. Eu sou a Patrícia, eu sou da Patrícia Marqueto, da FCL Araraquara. Eu queria ouvir a senhora, sobretudo, em razão da curricularização da extensão. Eu percebo que que a maioria dessas práticas agora vão se implementar com mais ênfase na educação em direitos humanos, juntamente com a sociedade. E eu queria saber se, ainda assim, a senhora enxerga com os seus olhos
esse desafio tão intenso. Eu ainda tenho um olhar um pouco menos prejudicial, entendendo que o fato dos docentes irem para a sociedade, terem que se debruçar em projetos de extensão para que a curricularização de fato aconteça, possa propiciar essa massa, essa força na base que a senhora tanto provocou aqui com essa desconexão entre academia e sociedade na educação. Então, só queria ouvi-la sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Patrícia. Atrás, Cristiane. Obrigada aí, Nazaré, pela grande aprendizagem. Eu sou a professora Cristiane Carrijo, aqui da Faculdade de Ciências, do Departamento de Psicologia. E, devido à sua fala sobre a questão prisional, né, e da pastoral mesmo, com problemas aí, e ao colega aqui, Samuel, né, que a gente estava falando, o Papa Francisco fez agora há pouco tempo, então, né, um menino Jesus com uma manjedoura e colocou o manto da Palestina, né, dentro ali, junto ao menino Jesus, então, Palestina livre. Queria dizer agora isso aqui, devido a todo o conflito, né, e a palestinização do mundo que a gente anda tendo, que é um conceito da professora da UNB. O que uma educação em direitos humanos poderia pensar, né, para nos ajudar sobre a religião? Porque, uma vez, lendo o Drauzio Varela, que tem 2 livros sobre o sistema carcerário, sua experiência no sistema carcerário, ele descreveu que ele percebeu que vários presos que conseguiam se livrar das redes do tráfico, né, das garras dos traficantes, faziam isso à conversão à religião evangélica. Então, era quase, segundo Drauzio Varela, da experiência dele de mais de 15 anos no sistema carcerário, primeiro com os homens, depois com as mulheres, que era como se fosse um passe que manteria, né, digamos, a integridade física e da própria família desse preso, que antes era ligado ao tráfico, pela conversão a Jesus. Gente, não tem nada contra a religião e a Jesus, tá? Então, mas eu fico pensando seriamente, né, o que uma educação em direitos humanos, desde as questões do sistema prisional, que nós temos essa relação, o aumento das bancadas, né, evangélicas e religiosas. A gente sabe que hoje a gente tem a bancada BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia, que domina, né, o nosso parlamento, as bandeiras, né, do Estado de Israel sempre sendo hasteadas junto às passeatas, digamos, pró-fascistas no Brasil, certo? E o que uma educação em direitos humanos pode fazer? Especificamente, não na área só prisional, mas na área da saúde mental, nós temos tido, apesar da luta antimanicomial e da política do SUS, dos CAPs, né, na atenção à saúde mental, digamos, uma certa volta a uma lógica de internação, né, das internações não voluntárias, que começaram na época do governo Dória, na Cracolândia, recolhendo as pessoas, retirando dali, onde, então, na verdade, o governo federal, os governos estaduais acabam desviando, né, dinheiro público para as chamadas comunidades terapêuticas, que têm uma administração privada e, normalmente, de comunidades religiosas. Então, quando que a gente vai prestar atenção nesse fenômeno, que chama-se religião? Normalmente, então, quem, né, trabalha com educação em direitos humanos, uma grande maioria é marxista, então aí nós somos tipo ateus, mas certo? A religião está ali e ela é a massa dos votos, ela é a grande questão mundial, né, usada e reusada. E a educação em direitos humanos com isso. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Então, desafio responder essas questões. Passo para você, Nazaré.
Essas meninas são boas, viu? Vamos lá. Patrícia, veja só, a extensão, o pessoal, eu sempre dizia o seguinte, extensão não é para, é com, né? E extensão é processo, não são ações pontuais, né? Então, quando a gente junta uma ação de extensão com a disciplina, com a produção de uma pesquisa, de um livro, tudo isso, a gente tem que precisar esse conjunto, a própria definição da educação em direitos humanos como esse processo sistemático, complexo, que envolve uma pluralidade de ações, e ações sistemáticas, não são coisas pontuais. Quando a Fundação FOR foi lançar o edital para a área de concentração de direitos humanos, lá em 2004, eu me lembro que eles foram fazer a avaliação, o monitoramento, o acompanhamento. E aí, quando eles chegaram lá em João Pessoa, o pessoal me chamou para estar na reunião com eles. Nessa época, eu não tinha doutoramento ainda, e pelo fato de eu não ter doutorado nessa época, então eu participei da Comissão de Direitos Humanos durante muitos anos, fiz os projetos, consegui, implementar várias ações, mas quando chegou e eu fiquei 9 anos na Pró-Reitoria de Extensão, então eu fiquei muito tempo cuidando da vida universitária. Então eu fui fazer meu doutorado tardio. Então eu me lembro que quando eles me chamaram para essa reunião, ela falou, e aí eu falei para ela, olha, a extensão em direitos humanos, o que a gente faz com a pastoral da terra, com a pastoral carcerária, não são ações pontuais, é um conjunto de ações que a gente tem mais de 10 anos, é um processo, é um vínculo que você vai criando e você vai se relacionando com grupos e você vai sedimentando a experiência. E eles passam também a confiar em você. Porque não é só chegar no lugar e informar. A educação em direitos humanos não é só informar, não é? É informar a questão de conteúdos, mas essencialmente estar com eles nos momentos críticos. Eles só vão acreditar na gente se nós estivermos com eles em todos os momentos, não é? Então, uma vez todo sábado eu tinha um curso de extensão com lideranças indígenas na comunidade dos Potiguaras, na Paraíba. E eu vi que um dos problemas que eles tinham era o problema da aposentadoria negada, aposentadoria rural negada. E tinha um projeto de extensão no curso de Direito que era sobre aposentadorias. E eu fui chamar para eles irem também para nos ajudar a refletir com eles lá, né? E quando eles fizeram o PowerPoint, foi lá, dançou toré, brincou, entendeu tudo, mas aí eles, no final, eles, pronto, professora, agora demos conta do recado. Eu disse, não, agora é que começou. Você chegou, você fez algumas informações importantes, mas você viu quantos índios têm aposentadoria negada? E o que nós temos a ver com isso? Nós chegamos aqui, vomitamos conhecimento e vamos embora. Isso é extensão? Isso não é extensão. Então, agora, como é que você vai ver isso lá com o pessoal da Justiça Federal? Como é que o projeto de vocês pode contribuir? O que é que a gente ainda pode voltar para orientar eles? Então, tem um conjunto de ações que a gente precisa. Então, a pastoral carcerária, essa relação com a pastoral carcerária, a gente afinou mais, vamos dizer assim, porque nós estávamos no Conselho Estadual de Direitos Humanos, e estar no Conselho tinha que fazer as inspeções nos presídios. Então, a gente estava constantemente visitando os presídios com a pastoral carcerária. E, de certa forma, toda vez que a pastoral carcerária vai fazer suas formações, que eles fazem encontros anuais, regionais, eles solicitam que nós, professores, vamos ajudar a refletir a conjuntura, a refletir, né, conteúdos. Então, é por estarmos juntos, né, na inspeção, na formação deles. E aí eles ligam para a gente, olha, essa semana nós vamos ter o encontro das pastorais sociais, vamos fazer formação, a gente precisa de professores para trabalhar a conjuntura. E tem momentos que eles demandam ações para a gente. Então, é dessa relação que vai formando-se esse vínculo, essa coisa mais... E que a gente vai tendo todo um processo, uma história com esses grupos, né? Então, eu acho importante que a questão da curricularização pode ser que
que motive alguns professores a se aproximar desse espaço social. Tudo bem, que ótimo que motive, mas não é só uma ação pontual que vai resolver. E outra coisa, nós não vamos chegar lá e soltar alguma coisa e deixar o vazio. É pior. Porque é muito pior se a gente deixar um vazio. Aí sim, a gente pode complicar mais ainda, porque as pessoas podem ficar até indignadas porque a gente só vem, né? Então, eu vejo... a discussão da curricularização também não pode ser um negócio de cima para baixo, empurrado, né? Tem que ser algo que nós temos que construir compromisso social com a sociedade, né? E que a gente possa pensar projetos, e não ações individuais, nem uma ação de um professor, mas que a gente pense projetos que a gente possa articular juntos. Aí sim a gente pode se sustentar uns nos outros, porque a gente também não pode dar conta de tudo, que nós não somos, não é, milagrosos. Então, nós vamos ter que ter projetos coletivos que a gente possa estar se sustentando, um fortalecendo o outro, que a gente, a partir de algumas experiências, pode gestar um projeto de extensão mais a longo, médio ou longo prazo, possa ser que uma experiência dessa fomente uma experiência mais né? Às vezes você descobre numa experiência assim, você descobre uma demanda social que você não tinha enxergado. Então, eu acho importante também, a gente não pode jogar fora, tudo jogar fora, né? A gente tem que motivar as iniciativas, estar junto nessa experiência, fortalecer essas experiências e a gente entender que essa experiência que a gente vai começar, outra coisa, o aluno que faz extensão, ele é distinto. Eu vejo o seguinte, alunos de antropologia, de sociologia, que foram para os projetos de extensão com áreas indígenas, quando vêm as conferências nacionais, as conferências estaduais, municipais, eles têm um papel diferente. Eles fazem suas dissertações de mestrado, seus TCCs, suas teses, eles se engajam no movimento, eles produzem, eles vão estar na conferência, eles estão refletindo, eles estão fazendo relatório de... Agora mesmo, essa semana, antes de Lula adoecer, né, ele assinou um decreto de desapropriação de uma área importantíssima na Paraíba, que é os Potiguara. Então, eu vejo hoje, né, esse lugar, que antes era um lugar que nem tinha indígenas que faziam educação superior, hoje nós temos um campus da universidade, nessa uma área indígena, e hoje nós temos vários estudantes indígenas fazendo letras, fazendo antropologia, fazendo pedagogia. Então, tem um movimento acontecendo importante, mas eu acho que é preciso que esses projetos de extensão eles sejam projetos mais a curto, médio e longo prazo, que a gente pense uma intervenção em rede, uma intervenção que a gente possa discutir qual a função da universidade na questão indígena, na questão quilombola, na questão das pessoas vítimas da violência, ou das pessoas... né, isso que a gente precisa ter uma inserção mais e articular talvez até uns projetos, articular talvez algumas iniciativas, entendeu? Para a gente ter mais força política, porque nós estamos enfrentando um retrocesso muito grande e nós estamos, como disse as professoras, nós estamos enfrentando um retrocesso no campo da comunicação, no campo político da sociedade, do campo cultural. Então a gente precisa também estarmos juntos como universidade, né? E a outra questão é essa questão da religião. Eu estava na Secretaria de Direitos Humanos quando o grupo do Paraná, Santa Catarina, que era do ensino religioso, eles têm um fórum do ensino religioso, eles pediram ao MEC para realizar um seminário para discutir com as várias religiões. Naquela época, a Folha de São Paulo meteu a lenha no ministro, e o ministro, no outro dia, mandou calar tudo. Ou seja... o Estado é laico e nós não temos que estar... né? Mas, enquanto a gente não discute, né, professora? Enquanto a gente não discute, o que é que vai acontecer? Não é? Várias crianças não querem voltar para a escola porque foram chamadas de filha do demônio. E aí, nós vamos... E aí, ministro, é silenciando que se resolve o problema? Não é. É pelo contrário, né, professora? É estudando o assunto, discutindo... trabalhando com... Nós temos vários mestrados de ciências da religião, se aproximando e fazendo esse diálogo. Não é a gente fechando
o rosto e não é isso, pelo contrário, é aprender o diálogo. Mas como a gente foi colonizado, né, com imposição, a gente também tem dificuldade de construir esse diálogo interreligioso. Afinal, impuseram sobre nós, né? Nós não optamos de forma livre, né? Houve uma imposição também. Então, nós precisamos, como diz Paulo Freire, precisamos reaprender esse Brasil e dialogar com essas várias religiões sem esse problema. Eu acho que tem mais que mas está aí. E eu vi na Paraíba, conversando agora com os padres da pastoral da terra e da pastoral, eles dizendo isso, né? Sim, escuta. Eles dizendo isso, que a igreja também católica está enfrentando um movimento. Ele diz assim, professora, quem é mais perseguido na igreja católica é o Papa. Só para a senhora entender, foi o que ele me disse. E esse padre que me disse isso é um velho italiano, militante, foi até ameaçado de ser expulso do Brasil nos anos 70. Então, é daqueles bons de briga. Ele disse, professora, nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil. Então, está aí, pronto. E a questão da saúde mental, nós precisamos estudar saúde mental e democracia nesse Brasil, né, gente? Porque amordaçar, entender o que é a opressão, entender a opressão étnica, a opressão linguística, a opressão econômica, a opressão né, quer dizer, que sociedade é essa que a gente vive, que a gente não sabe o que. Eu cheguei numa área de quilombola, minha gente, a escola recém-inaugurada, toda pintada, professora, tinha ursos na parede e loiros brancos na parede. Vocês acreditam nisso? Quando eu cheguei para a professora, eu disse, professora, quais são os livros de literatura que a senhora tem aqui? Não tinha nenhum livro sobre a história da África. Então, é problema para a gente, não é? Então, para começar essa discussão da diretriz quilombola, educação indígena, tudo isso que vem sendo gestado, mas que houve interrupção. O desmonte da secadaria foi a primeira que foi extinta. Então, como é que a gente vai agora reativar? Mas eu acho que a gente tem que fazer dois movimentos. O movimento da sociedade, nós vamos atravessar vários governos, a gente sabe a gente não sabe o que vem daqui a 2 anos. E nós temos que fazer um movimento da sociedade, um movimento da universidade com a sociedade, e nós temos que fazer o movimento da política pública, porque nós temos que incidir sobre as políticas públicas. Então, está aí o desafio. Não tem milagres, né? Nós temos muito chão para... E mesmo aposentada, eu estou aí também, aberto a trabalhar. Estou lá em Araraquara agora, viu, minha gente? Então, lá em Araraquara, pode me puxar que eu vou. Muito obrigada, Nazaré. Daria para a gente ficar aqui muito tempo conversando, né? Mas para dizer, né, acho que várias coisas que foram aqui tratadas, né, que a Nazaré falou algo que é muito importante, né, que a questão de direitos humanos, a educação de direitos humanos entra na universidade pela extensão, né, pela experiência. E acho que nós temos agora, com a curricularização, uma oportunidade de, né, pautar mesmo a educação em direitos humanos. Eu não sou tão otimista quanto a Patrícia, eu tenho acompanhado, né, a avaliação dos projetos, das propostas pela CAP, e ainda nós temos muito a caminhar, porque as pessoas ainda acham que é fazer para, né? E o fazer com está muito distante ainda das propostas. Não estou dizendo que não tenha, mas, né, grande parte dos nossos docentes ainda não entenderam. Por isso que eu acho que é uma mudança cultural que vai implicar muito a gente fazer isso, e, né, e quem está aí com as discussões passando pela questão da educação de direitos humanos tem muito a contribuir com isso. Então, acho que a gente tem uma oportunidade importante. Eu queria, né, nem tinha outras coisas para comentar, mas, dado o tempo, eu queria só dar 2 recados. O primeiro deles é que, acho que com alegria, né, a gente precisa anunciar que o professor Clodoaldo, né, vai ser hoje homenageado na OAB Bauru. Ele está sendo professor homenageado do Prêmio Direitos Humanos 2024 da OAB. Então... coincidiu com o dia do evento, mas às 19 horas, né, na OAB Bauru.
Então, acho que isso é sempre importante, né? Um trabalho, né, de militância do professor Clodoaldo há muitos anos, aposentado, né, como a Nazaré, eles não largam o barco, né, no sentido de como contribuir. Olha como é importante, né, a gente ter, né, essa história viva, né, contada, é muito importante. E o segundo momento é que, assim que encerrarmos aqui, nós vamos lá para fora para fazer a inauguração do mural, né, que foi, então, produzido aqui, né, pelos estudantes de artes, né, de artes. E aí eles vão fazer, então, uma apresentação disso. Nós vamos fazer essa inauguração assim que saímos daqui. Então, eu quero agradecer imensamente a professora Nazaré por estar aqui, por esse momento, por essa fala, né? E a todos vocês que também, né, estiveram aqui, estão aqui com a gente. No período da tarde nós vamos ter um momento de conversa, mais diálogos, né, nas rodas, para falar um pouco das nossas experiências. Então, eu encerro essa mesa, né, agradecendo a todos e todas e todos que aqui estiveram. Obrigada.